Bom, você é a enfermeira da Plene que faz o primeiro contato, né, que atendeu a minha tia, que sofreu. Eu passei a minha tia para ela, porque agora ela não liga mais para mim, ela liga para a Ariadne, né? Você não presta mesmo. Exatamente. Eu queria entender um pouquinho dessa primeira consulta que vocês fazem. Que de novo, eu falo muito desse assunto da atenção, da carência que as pessoas... Às vezes a pessoa nem está doente, mas ela quer conversar com alguém, né? Então, eu falo isso até na loja Capim de Limão, que eu brinco com elas, né? As pessoas, as senhoras vão para lá, passam o dia inteiro, não compram nada porque elas querem conversar, né? Depois, no final, se der, elas compram, mas a ideia delas é realmente ser atendida, né? Ter uma atenção, que às vezes ela não tem em casa, né? Como é que é essa primeira consulta aí da Plene? E se tu puder falar um pouquinho da jornada de saúde também, eu acho legal, que é o que vocês fazem, né? Exatamente. Então, assim, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, com o Lincoln, com o Gilmar. E aí, assim, vou falar um pouquinho dessa jornada e desse primeiro contato. Na verdade, eu venho complementar o que Daniele estava falando e o Lincoln trouxe, que é a questão do acolhimento e do vínculo. Então, assim, a primeira consulta, ela se chama uma consulta integral, que é uma consulta de enfermagem, que a gente tem como proposta, Lincoln, fazer exatamente tudo que você falou, assim, daquele questionamento, daquela abordagem ampla, de conversar com o usuário, de entender do nosso paciente ali, entender a história de vida dele. Porque, assim, a nossa jornada de saúde, ela vai ser construída a partir da história de vida dele, a partir dos hábitos, o que ele consome, como ele vive a vida. Porque, assim, tem-se uma ideia também, os profissionais de saúde, aí a gente falou, vocês falaram bastante sobre a questão da saúde, e aí a saúde enquanto mercadoria, que acabou virando uma mercadoria. No entanto, os profissionais de saúde também, até pela uma forma, não só pela formação, mas também pelo mercado de trabalho, por ter que atender muito para ter um rendimento melhor, acabou perdendo um pouco essa escuta, né? Essa escuta qualificada. E aí eu costumo dizer que, na verdade, não sou eu peguei uma fala de um professor que ele fala que os profissionais de saúde constroem fracassos terapêuticos, porque a gente vai olhar para o outro e a gente constrói um cuidado, uma prática a partir da minha perspectiva para o outro, e não o que o outro deseja e o que o outro vive. Então, assim, essa primeira consulta, que é uma consulta integral, a gente tem essa proposta de criar o vínculo, de acolher, de ouvir e de entender a forma como o outro vive, como esse paciente vive. E, a partir daí, a gente vai desenhando a jornada de saúde dele. E muito pactuado com ele. A gente fala que isso tem que ser muito ativo. Então, assim, qual é a sua meta? O que você deseja? Porque, às vezes, o que eu desejo não é o que ele quer. Dá um exemplo. Às vezes, assim, a enfermagem faz muito isso. Eu sou enfermeira, então a gente tem uma questão muito de falar, você tem que se alimentar de uma forma saudável, você tem que praticar atividade física, porque a gente trabalha com as medidas, com os fatores de riscos comportamentais. E aí, assim, algumas vezes a gente erra, e erra bastante, porque a gente não leva em consideração a vida do outro. Então, eu falo, você tem que fazer atividade física. Mas eu sei de que forma ele vive, eu sei que ele trabalha em 3 empregos, que ele sai 4 horas da manhã, que ele vai chegar à meia-noite. Ele consegue encaixar uma atividade física nesse meio do caminho? O que a gente pode pactuar com ele para que a gente consiga chegar a esse meio termo? Então, assim, essa jornada, essa consulta, tudo começa com a consulta integral. Né? O nosso paciente, o nosso usuário. Isso tudo é registrado. Aí tudo isso. Isso começa já. Isso vai contar a história dele. Tu vai começar... Exatamente. Ele acessa, a gente trabalha com muita tecnologia a nosso favor. Então, ele vai acessar um aplicativo. Quando ele entra na Plene, ele tem o aplicativo dele, ele baixa o aplicativo, onde ele vai preencher algumas informações ali, situações, condições de saúde dele. Depois ele vai solicitar o atendimento. Caso ele não tenha nenhuma queixa espontânea, assim, uma queixa aguda, digamos assim, ele vem para a consulta de enfermagem, que é uma consulta integral. Nessa consulta, a gente faz todo esse processo, toda essa investigação, toda essa anamnese completa. A partir daí, a gente vai começar a entender qual é a necessidade de saúde dele. É psicologia? Então, assim, a enfermagem, nesse contexto, o enfermeiro é quem vai distribuir, né, na verdade, coordenar esse cuidado dentro da Plene. Primeiro filtro, vamos dizer. Faz o primeiro filtro. Uma triagem. A triagem, assim, eu nem gosto muito dessa palavra. Porque o filtro, ela gostou mais do filtro. Porque a triagem dá uma ideia de exclusão. Quando eu falo triagem, me dá uma... Não sei, mas talvez o filtro é certo incorreto. também? O filtro, eu gosto mais de filtro do que triagem. Porque, assim, a triagem dá uma ideia de exclusão, certo, que alguém vai ficar fora desse percurso. Então, assim, a gente ouve, a gente identifica as necessidades de saúde. Eu costumo dizer para o paciente, qual é a sua meta? Por que você quis vir para a Plene?
Diz para mim o que você precisa, né, para a gente começar a estabelecer essa jornada de cuidados. Caso seja uma questão, por exemplo, de saúde mental, mais urgente do que a medicina, a gente encaminha para o psicólogo. Depois ele volta, eu faço questão desse monitoramento ativo, para ele voltar para o médico da equipe, até mesmo para que ele possa conhecer esse profissional, para estabelecer o vínculo com toda a equipe. Porque isso, de fato, faz muita diferença nesse processo todo terapêutico. E se tiver que mandar para um especialista, aí isso passa pela médica. Passa pela médica. Aí vai para o especialista, mas ele sempre volta de novo. Por isso que tem muito a ver com chamar de atenção integral. Exatamente. Até nós conversamos de atenção plena, né? Nós falamos no final a respeito disso, né? Exatamente. Assim, a equipe dele é única. Ele vai ter um enfermeiro, ele vai ter um médico, ele vai ter um nutricionista, psicólogo, técnico de enfermagem. Quando ele precisa ir para um outro nível de atenção dentro dessa rede, né, seja particular ou ele não tem... Porque a gente não concorre com o plano. Vamos supor, se ele tiver um plano, a médica vai encaminhar para o plano. Se ele não tiver o plano, a médica vai orientar para que ele procure o Sistema Único de Saúde. E aí, assim, quando ele volta com uma prescrição, né, do especialista, e a equipe de atenção primária vai ajudá-lo a implementar aquele cuidado, aquela prescrição, às vezes ajudá-lo numa orientação medicamentosa. Então, assim, a gente não compete de forma nenhuma com especialidades, a gente precisa delas. A gente costuma dizer que a atenção primária, ela valoriza o especialista, ela valoriza o hospital, porque só vai para o especialista o que é do especialista, só vai para o hospital o que for do hospital. Então, assim, a gente acredita que assim, não é a gente, né? É um mundo, assim, a gente tem vários modelos de atenção, vários sistemas que funcionam dessa forma, da Inglaterra, do Canadá, até mesmo o Sistema Único de Saúde no Brasil, ele foi desenhado para ser dessa forma. A gente consegue maior resolutividade. Então, assim, 85% dos problemas realmente podem ser resolvidos na atenção primária. Porque se a gente não tivesse um novo olhar, eu acho, para a saúde brasileira como um todo, vai ser um caos, né? Porque o custo é muito alto. E como eu falei, nós estamos passando um momento que a população está com dificuldade. Exatamente. Né? E está ficando sem assistência. Talvez no momento que mais precisa. E não só, que eu digo, não é só assistência para cuidar da doença, é a atenção. Exatamente. O Lincoln, acho que falou uma coisa no bloco anterior super interessante, que é essa questão da atenção. Assim, uma vez a gente atendeu uma paciente na Plene, que ela disse, assim, a questão dela não era não ter um profissional, ela queria a atenção. Hoje, o que ela sente é que, por conta, e aí não é culpa do profissional, não estou querendo achar o culpado, mas desse modelo implementado, o que ela tem é descuidado, ao invés de cuidado. Então, essa é a proposta da Plene, é garantir o vínculo. A gente fazendo o vínculo com o paciente, a gente escutando, a gente sendo a equipe de referência, ele vai conseguir ter mais força para implementar uma melhor qualidade de vida. Porque, assim, todo mundo hoje tem algumas questões para modificar na vida. Se você falar para mim, eu tenho algumas. E o quanto é difícil, às vezes, mudar um comportamento. Então, a nossa ideia não é puni-lo, nem dizer você está errado porque você tem hábitos não saudáveis. É a gente, junto com ele, estabelecer uma forma de conseguir viver melhor. Muito bom. Tia, eu te amo, eu estava brincando, tia, quando eu falei lá que... É que assim eu não vou indicar medicamento errado, essa é a ideia. Tá? Então, mas eu te amo, tia, senão é a tia mais querida. Tá? Então, Lincoln, e aí, Lincoln? Eu queria falar que tu entrasse nessa conversa, porque o Lincoln também é um médico que eu vou lá, a gente fica 50 minutos conversando, né? Falando. Então, isso foi uma coisa que eu notei desde o início com meus filhos, né? Porque às vezes a gente chega num médico, eu já fui... principalmente médico de garganta, tu chega, ele já te dá um antibiótico, manda tu abrir a boca, já te dá um antibiótico e vai para frente, né? E o Lincoln é um que eu sempre... Eu lembro muito dos médicos homeopatas, né? Que tem esse trabalho de entender, de ir muito mais além do que simplesmente a doença. Puxar pelo finalzinho da homeopatia, quando eu estava começando a estudar medicina, meu tio, irmão do meu pai querido, falecido, meu tio faleceu cedo, ele não era médico, mas ele adorava homeopatia, ele me deu uma bíblia da homeopatia, enfim, e no fundo a postura do próprio homeopata, né, que olha de uma forma mais holística, enfim. Eu acho que a medicina... A gente está falando de um jeito, né? Os tempos mudaram, né? Então, eu não conheço a indústria bélica, mas eu acho que nada se compara à inflação tecnológica que houve na medicina. É uma coisa que eu, de menino, jogava bola, torcia o pé e botava gelo, né? No máximo, raio-x, e ficasse uma semana depois
E, aliás, aconteceu comigo algumas vezes, do braço estar quebrado 3 dias depois. Então, hoje você vai direto fazer uma ressonância, uma tomografia, né? Enfim, 3 meses com a costela quebrada agora. Agora, você... E aí, isso tem um custo, né? Olha aí os tratamentos todos em dia, a sobrevida, né? Se morria aos 45, hoje se morre aos 80, né? Então vamos passar disso. Então, acho que por tudo isso está mais do que justificado a atenção plena, né? Você buscar algo que venha antes dessa simples tomada de remédio, desse uso excessivo do exame complementar, que é para complementar um diagnóstico, não é para fazer diagnóstico. Aliás, o médico que acaba pedindo muito exame acaba não tendo diagnóstico, porque você se perde na quantidade de exames que tem hoje disponíveis. Então, o saudoso professor João Manuel falava que falta miligrama de médico, uma frase linda. E tem outro amigo também que fala uma frase muito bacana, que fala que os especialistas que falam que tem tanto especialista, mas o nosso objetivo de especialista é ser especialista em atender bem, né? Você querer trazer aquele paciente para uma situação de conforto. E a palavra que rodou aqui algumas vezes já no bloco anterior é a carência, né? Eu acho que nós estamos num mundo muito carente, com muito medo, né, os dias de hoje também, mas enfim, um mundo muito carente. Então é difícil você, na própria casa, no próprio lar, você não conviver com situações onde a atenção vai ter que passar pela escuta desse doente de uma forma dirigida, né, obviamente, mas que você vai poder ajudá-lo, né? Saber quem que ele é, de que maneira ajudá-lo, eu acho que isso é fundamental. A gente está, a Ariadne já falou bem, né? A gente já percebe isso e óbvio que isso demanda tempo. O que vocês têm a favor hoje é uma tecnologia de banco de dados também, que isso aí vai se cruzando, né? As informações você consegue chegar rapidamente num filtro, numa triagem, enfim, não que seja a palavra correta, para encaminhar esse paciente para uma assistência melhor, plena. Eu acho que quem não está doente, né? Quando a gente pegar o conceito da doença. Então, assim, o que eu vejo, a busca hoje direto de especialista não é uma coisa muito saudável. Isso é uma verdade. Ainda que a medicina tenha um avanço espetacular, né? Nós não estamos chegando aos 80 à toa, né? Mas você então tem, acho que eu sempre falo isso, né? Acho que a especialidade mais bonita do mundo é a medicina, a profissão, né? Enfim, que você pode agir, mas as pessoas estão num momento muito difícil mesmo de vida, atropelado, eu diria, né? Ansioso, sem tempo para nada, e o profissional de saúde também, né? Tá todo mundo no mesmo barco, né? Vamos falar assim. Então, eu acho que tem muito espaço para isso mesmo. Fico feliz de estar ouvindo essas novidades. Eu queria aproveitar, Lincoln, e falar só um pouquinho mais da tecnologia. Então, assim, a Plene, a gente trabalha muito com a tecnologia a nosso favor, a gente trabalha com um prontuário único, integrado, a gente está acostumado a atender o paciente de uma forma muito fragmentada, e aí o médico registra, o enfermeiro registra, o psicólogo registra, e vai registrando fragmentos do corpo de uma pessoa. Dentro da Plene, a gente trabalha com um prontuário único, onde nessa consulta integral eu já registro, estou falando eu, mas o enfermeiro registra todas essas informações e esse prontuário vai acompanhando toda essa jornada de cuidados. Quando o médico da equipe for atender, já tem tudo registrado. Então, é uma forma do usuário, do paciente, se sentir assim, poxa, o médico sabe a medicação que eu tomo e ele nem me perguntou. Então, assim, isso vai trazendo a pessoa, assim, individualizando, né, o cuidado e usando a tecnologia a nosso favor. Um outro ponto é a análise preditiva ou a questão da prevenção. Com essa tecnologia a nosso favor, a gente consegue estabelecer comportamentos, né, a partir do que é registrado de informação dentro desse banco de dados, desse prontuário robusto, e a gente consegue estabelecer para cada indivíduo orientações, medidas de prevenção, possibilidades. A gente consegue construir junto com ele. Da forma como você vive, você pode ter isso, isso e isso. E não é mágica, né? É medicina, é fator de risco. E aí você quer ter... O que a gente pode fazer para a gente tentar modificar esse futuro que está aqui, ó, e a gente mostra para ele. Então, a gente consegue trabalhar tanto promoção da saúde, prevenção, essa análise preditiva, a questão do diagnóstico, porque o médico faz diagnóstico, né? A prevenção, o tratamento e a reabilitação. Então, assim, é um modelo completo que a gente sabe que vai trazer traz muito mais qualidade de vida para o paciente. Eu falei no início, na abertura, que elas estão apaixonadas, né? Por isso que dá certo, né? E nós vamos falar depois, eu vou falar sobre organização, e é isso, é paixão, tem que ter paixão pelo que faz, e é isso que nós estamos precisando.
nós estamos lançando o 3º álbum, está pronto já, só que a gente acabou não lançando, porque a gente gosta de tocar, e esse ano todo não deu para fazer, é show. Então a gente está pronto, o disco vai sair em vinil, provavelmente, e a música que deu origem a esse disco chama-se Still Night Blue. E esse Still Night Blue abriu, a gente voltou para Londres, né, em 2018, e gravamos esse disco lá em Londres, de novo, no estúdio dos Beatles, né? Então foi no Abbey Road. Tanto que o nome é super pernóstico, porque se chama Back to Abbey, o nome do disco, né? É tipo assim, você já gravou no Abbey Road? Twice. Horrível. Mas enfim. Vai lá. Então... Esse clipe é lindo. Close together through the sky, far from home we made last night. Little hands squeeze our hearts. There's nowhere among the stars. Loving you is the love. Still night blue, loving me is the pain understood. And you hear the sound, it's wrapping all around. And you hear the sound, it's wrapping so promise me more time. Concatenating lives, berries always be my bride. Loving you is the love, is tonight blue. Loving me is the pain. And you hear the sound, it's wrapping all around. And you hear the sound, it's wrapping all around. And you hear the sound, it's wrapping all around. Don't ever go away. O chefe secreto, quando eu chegava no aeroporto, eles me filmavam dentro do avião e eu com toda a roupa, né? Tudo feio, né? Era feio pra cacete. Aí eu saí, todo mundo ficava assim, aí tava a equipe da Globo saindo, né? Aí eu disse, pô, isso quem é? É Big Brother? Cara, nada, é filho do Calbi. Ela me entregou. No dia do programa ela fala assim, ficou conhecido como o filho do Calbi.